O Capital, livro 1, Karl Marx, editora Boitempo, edição 2013. Seção 3, a produção do mais valor absoluto. Capítulo 8, a jornada de trabalho. Item 1, os limites da jornada de trabalho. Páginas 305 a 309. Partimos do pressuposto de que a força de trabalho é comprada e vendida pelo seu valor, o qual, como de qualquer outra mercadoria, é determinado pelo tempo de trabalho necessário à sua produção. Se, portanto, a produção dos meios de subsistência médios diários do trabalhador requer 6 horas de trabalho, então ele tem de trabalhar 6 horas por dia para produzir diariamente sua força de trabalho, ou para reproduzir o valor recebido em sua venda. A parte necessária de sua jornada de trabalho soma então 6 horas, e é assim, mantendo-se inalteradas demais circunstâncias, uma grandeza dada. Mas, com isso, não está dada a grandeza própria da jornada de trabalho. Suponha que a linha AB represente a duração ou a extensão do tempo de trabalho necessário, digamos, 6 horas. Conforme o trabalho seja prolongado em 1/3, 3/6 ou 6 horas, obtendo-se 3 outras linhas que representam jornada de trabalho 7, 9 e 12 horas. O prolongamento BC representa a duração do mais trabalho, como a jornada de trabalho igual a AB mais BC, ou AC. Ela varia com a grandeza variável BC. Como AB é dado, a relação de BC com AB pode ser sempre medida. Na jornada de trabalho 1, ela é 1/6 da jornada. Na jornada de trabalho 2, ela é 3/6. E na jornada de trabalho 3, 6/6 de AB. Além disso, como a proporção tempo de mais trabalho, tempo de trabalho necessário determina a taxa de mais valor, esta é dada por aquela proporção. Nas 3 diferentes jornadas de trabalho, ela é de, respectivamente, 16 2/3, 50% e 100%, inversamente. A taxa de mais valor só não daria a grandeza da jornada de trabalho. Por exemplo, se ela fosse 100%, a jornada de trabalho poderia ser de 8, 10 e 12 horas. Ela indicaria que os 2 componentes da jornada de trabalho, o trabalho necessário e o mais trabalho, são iguais, mas não a grandeza de cada uma dessas partes. A jornada de trabalho não é, portanto, uma grandeza constante, mas variável. Uma de suas partes é de fato determinada pelo tempo de trabalho requerido para a produção contínua do próprio trabalhador, mas sua grandeza total varia com a extensão ou duração do mais trabalho. Jornada de trabalho é, pois, determinado, mas é, em verdade, indeterminado. Nota 35. Uma jornada de trabalho é vaga, podendo ser longa ou curta. Londres, 1770, página 73. Embora a jornada de trabalho não seja uma grandeza fixa, mas fluida, ela só pode variar dentro de certos limites. Seu limite mínimo é, no entanto, indeterminável. É verdade que, se igualamos a 0 a linha B, C, ou mais trabalho, obtemos um limite mínimo, isto é, a parte do dia que o trabalhador tem necessariamente de trabalhar para sua autoconservação. Porém, com base no modo de produção capitalista, o trabalho necessário só pode constituir uma parte de sua jornada de trabalho, de modo que esta jamais pode ser reduzida a esse mínimo. Por outro lado, a jornada de trabalho possui um limite máximo, não podendo ser prolongada para além de certo limite. Esse limite máximo é duplamente determinado. Em primeiro lugar, pela limitação física da força de trabalho. Durante um dia natural de 24 horas, uma pessoa despende apenas uma determinada quantidade de força vital. Do mesmo modo, um cavalo pode trabalhar apenas 8 horas diárias. Durante uma parte do dia, essa força tem de descansar, dormir. Durante outra parte do dia, a pessoa tem de satisfazer outras necessidades físicas, como alimentar-se, limpar-se, vestir-se, entre outras coisas. Além desses limites puramente físicos, há também os limites morais que impedem o prolongamento da jornada de trabalho. O trabalhador precisa de tempo para satisfazer as necessidades intelectuais e sociais, cuja extensão e número são determinados pelo nível geral da cultura de uma dada época. A variação da jornada de trabalho se move, assim, no interior de limites físicos e sociais, porém ambas as formas de limites são de natureza muito elástica e permitem a mais ampla variação.
Desse modo, encontramos jornadas de trabalho de 8, 10, 12, 14, 16, 18 horas, ou seja, das mais distintas durações. O capitalista comprou a força de trabalho por seu valor diário. A ele pertence seu valor de uso durante uma jornada de trabalho. Ele adquiriu, assim, o direito de fazer o trabalhador trabalhar para ele durante um dia. Mas o que é uma jornada de trabalho? Nota 36. Essa pergunta é infinitamente mais importante do que a famosa pergunta que Sir Robert Peel fez à Câmara de Comércio em Birmingham. O que é uma libra? Questão que só pode ser formulada porque Peel tinha tão pouco conhecimento da natureza do dinheiro quanto a Little Shilling Man, de Birmingham, homens do shilling pequeno, de Birmingham, representantes de uma teoria monetária na primeira metade do século XIX. Seus adeptos professavam a doutrina da quantidade ideal de moeda e, consequentemente, concebiam o dinheiro apenas como uma unidade contábil. Os representantes dessa escola, os irmãos Thomas e Matthias Atwood, Spooner e outros, apresentaram um projeto sobre a diminuição da quantidade de ouro contida nas moedas inglesas que recebeu a alcunha de Little Shilling Project. A partir de então, o termo foi aplicado à própria escola. Ao mesmo tempo, os homens do shilling pequeno eram contrários às medidas governamentais voltadas à redução da quantidade de moeda em circulação. Sua opinião era de que a aplicação de sua teoria, provocando o aumento artificial dos preços, impulsionaria a indústria e asseguraria a prosperidade geral da nação. Na realidade, porém, a desvalorização monetária proposta serviu apenas para saldar as dívidas do Estado e dos grandes empresários, que eram os principais possuidores dos mais diversos créditos. Marx também trata dos homens do shilling pequeno em sua contribuição à crítica da economia política. Ver nota 1000. Em todo caso, menos que um dia natural de vida, quanto menos. O capitalista tem a sua própria concepção sobre essa última nota do editor, termo usado nos mapas medievais para designar os limites do mundo conhecido, nota do tradutor. O limite necessário da jornada de trabalho. Como capitalista, ele é apenas capital personificado, sua alma é a alma do capital, mas o capital tem um único impulso vital, o impulso de se autovalorizar, de criar mais valor, de absorver com sua parte constante, que são os meios de produção, a maior quantidade possível de mais trabalho. Nota 37. A tarefa do capitalista é obter com o capital gasto a maior quantidade possível de trabalho. Corselet, Celui, Paris, 1857, página 62. O capital é trabalho morto, que, como um vampiro, vive apenas da sucção de trabalho vivo, e vive tanto mais quanto mais trabalho vivo suga. O tempo durante o qual o trabalhador trabalha é o tempo durante o qual o capitalista consome a sua força de trabalho, que comprou do trabalhador. Nota 38. A perda de 1 hora de trabalho num dia é uma prodigiosa injúria a um estado comercial. Há um enorme consumo de artigos de luxo entre os pobres trabalhadores deste reino, particularmente entre os operários das manufaturas. Com isso, porém, eles também consomem o seu tempo, e este é o mais fatal dos consumos. Página 47 a 153. Ensaio do comércio. Se este consome seu tempo disponível para si mesmo, ele furta o capitalista. Nota 39. Se o operário livre desfruta de um instante de repouso, a economia sórdida que o segue com olhos inquietos afirma que ele está a furtá-la. Lingat, Londres, 1767, tomo 2, página 466. O capitalista se apoia, portanto, na lei da troca de mercadorias. Como qualquer outro comprador, ele busca tirar o maior proveito possível do valor de uso de sua mercadoria. Mas eis que, de repente, ergue-se a voz do trabalhador, que estava calada no frenesi do processo de produção. Nota do tradutor. No original, Sturm und Drang, tempestade e ímpeto, ver nota na página 85 já citada. A mercadoria
Citação. A mercadoria que eu te vendi distingue-se da massa das outras mercadorias pelo fato de seu uso criar valor, e mais do que isso, um valor maior do que aquele que ela mesma custou. Foi por isso que a compraste. O que do teu lado aparece como valorização do capital, do meu aparece como dispêndio excedente de força de trabalho. Tu e eu só conhecemos no mercado uma lei, a da troca de mercadorias, e o consumo da mercadoria pertence não ao vendedor que a aliena, mas ao comprador que a adquire. A ti pertence, por isso, o uso da minha força de trabalho diária, mas por meio do preço que havendo diariamente, eu tenho de reproduzi-la a cada dia, pois só assim posso vendê-la novamente. Desconsiderando o desgaste natural pela idade, etc., tenho de ser capaz de trabalhar amanhã com o mesmo nível normal de força, saúde e disposição que hoje. Não cansas de pregar-me o evangelho da parcimônia e da abstinência? Pois bem, desejo, como um administrador racional e parcimonioso, gerir meu próprio patrimônio, a força de trabalho, abstendo-me de qualquer desperdício irrazoável desta última. Quero, a cada dia, fazê-la fluir, pô-la em movimento apenas na medida de um prolongamento desmedido da jornada de trabalho. Pô-la na medida compatível com sua duração normal e seu desenvolvimento saudável, por meio de um prolongamento desmedido da jornada de trabalho. Podes, em um dia, fazer fluir uma quantidade de minha força de trabalho maior do que a que posso repor em 3 dias. O que assim ganhas em trabalho, eu perco em substância do trabalho. A utilização de minha força de trabalho e o roubo dessa força são coisas completamente distintas. Se o período médio que um trabalhador médio pode viver executando uma quantidade razoável de trabalho é de 30 anos, o valor de minha força de trabalho que me pagas diariamente é de 1 para 365 vezes 30, ou 1 para 10.950 de seu valor total. Mas, se a consome em 10 anos, pagas-me diariamente 1 para 10.950 em vez de 1 para 3.650 de seu valor total. Portanto, apenas 1/3 de seu valor diário, e me furtas, assim, diariamente 2/3 do valor de minha mercadoria. Pagas-me pela força de trabalho de um dia, mas consomes a de 3 dias. Isso fere nosso contrato e a lei da troca de mercadorias. Exijo, portanto, uma jornada de trabalho de duração normal e a exijo sem nenhum apelo ao teu coração, pois em assuntos de dinheiro cessa a benevolência. Podes-me muito bem ser um cidadão exemplar, até mesmo membro da Sociedade para a Abolição dos Maus Tratos aos Animais, e viver em odor de santidade. Mas o que representas diante de mim é algo em cujo peito não bate um coração. O que ali parece ecoar é o batimento do meu próprio coração. Exijo a jornada de trabalho normal, porque, como qualquer outro vendedor, exijo o valor de minha mercadoria. Nota 40. Durante a grande greve dos Builder, trabalhadores da construção civil de Londres, de 1860 a 1861, para a redução da jornada de trabalho para 9 horas, o Comitê da Greve publicou um manifesto que continha, em certa medida, o mesmo conteúdo da defesa de nossos trabalhadores. O manifesto alude, não sem ironia, ao fato de que o mais cúpido dos empresários da construção, o certo Sir Peto, vivia em odor de santidade. Esse mesmo Peto, depois de 1867, teve o mesmo fim, de Stroudsburg. Fim da citação. Vemos que, abstraindo de limites extremamente elásticos, a natureza da própria troca de mercadoria não impõe barreira alguma à jornada de trabalho e, portanto, nenhuma limitação ao mais trabalho. O capitalista faz valer seus direitos como comprador quando tenta prolongar o máximo possível a jornada de trabalho e transformar, onde for possível, uma jornada de trabalho em 2. Por outro lado, a natureza específica da mercadoria vendida implica um limite de seu consumo pelo comprador e o trabalhador faz valer seu direito como vendedor, quando quer limitar a jornada de trabalho a uma duração normal determinada. Tem-se aqui, portanto, uma antinomia, um direito contra outro direito, ambos igualmente apoiados na lei da troca de mercadorias, entre direitos iguais. Quem decide é a força. E assim, a regulamentação da jornada de trabalho se apresenta na história da produção capitalista como uma luta em torno dos limites da jornada de trabalho, uma luta entre o conjunto dos capitalistas, a classe capitalista e o conjunto dos trabalhadores, a classe trabalhadora.